Esperanto, língua internacional, instrumento para aprendizado e também preservação de outras línguas. A ideia de uma língua única no mundo inteiro é um mito. A gente pode ver aqui a Rainha Elizabeth, que falava inglês perfeitamente, discursando na ONU, mas é necessário tradutores, porque cada povo tem a sua língua e não há sentido em usar uma língua única no mundo inteiro. Aqui nós vamos dar uma olhada na situação das línguas do mundo. Esses dados são do site Ethnologue, que não é um site muito confiável, mas que é o único que dispõe informações sobre diversas línguas, né? Além disso, esses dados são de alguns anos atrás, porque atualmente eles mudaram o cálculo e eles colocam, assim, por exemplo, o inglês entre 100 milhões e 1 bilhão de falantes. E português também, quer dizer que a gente sabe que isso não é real. Então nós temos aqui as línguas mais faladas no mundo, né? Claro, o chinês, né? O mandarim, juntando as suas versões, né? O espanhol, o inglês em terceiro lugar, árabe, português está em sexto e o esperanto ele está entre as 100 maiores línguas do mundo, porque ele tem cerca de 2 milhões de falantes no mundo inteiro. Ele está presente em 120 países, né, países que têm representação da Associação Mundial de Esperanto, que tem a sua própria associação nacional, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Liga Brasileira de Esperanto, que foi fundada em 1907. Este mapinha ele é de uma outra organização, a Education First. Eu deixei aqui no site que está aqui embaixo, concidadania.org.br/Esperanto, o link onde você pode acessar o relatório do ano passado e tem a proficiência dos falantes, dos estudantes de língua inglesa ao redor do mundo. Também não é muito confiável, a gente pode logo ver que, por exemplo, Paraguai, Bolívia, e Peru e Venezuela estão na mesma cor que França e Espanha, né? É óbvio que nesses países europeus existe um domínio maior do inglês, né? As pessoas que têm um acesso a uma educação de melhor qualidade. Mas o fato é que existe uma estatística que é razoável, que é bem aceita, que 1 bilhão de pessoas estudam inglês, o que é diferente de dizer que 1 bilhão de pessoas falam inglês. Tem assim mais ou menos 350 milhões de pessoas que dominam o inglês, apesar do inglês aparecer como uma língua dominante no mundo inteiro, onde tudo é escrito em inglês, tudo é exigido que seja traduzido para o inglês, mas na verdade a gente vive uma situação irreal. É dito que todos falam inglês, mas não é bem assim. Aqui nós temos algumas propagandas veiculadas pelo CCAA, e propagandas bem caras, e eu vou mostrar agora uma do Arnold Schwarzenegger. You speak English. Hablas espanhol. Precisando de uma força em inglês e espanhol. Fale logo com o CCAA. CCAA. Assim que se fala. Então, como a gente pode ver, a mensagem dessas publicidades é que se você não fala inglês, você morre ou você vai se dar muito mal, né? E também passa uma ideia de que todo mundo fala inglês, menos você. E aí você precisa tomar uma atitude, no caso, se matricular numa escola de inglês, né? E quanto custa aprender inglês? Aprender inglês é caro, né? Demanda muito tempo e dinheiro. A gente estuda ensino médio, mas geralmente nem o professor de inglês que dá aula nessas escolas consegue falar a língua, né? Ele tem uma boa noção da gramática, sabe seguir o método, mas se aparecer um gringo para conversar, ele vai estar numa situação bem difícil, né? Então a gente vê que a pessoa que fala inglês, que domina inglês, ela pertence a uma elite, né? Uma elite que pôde pagar escolas particulares muito boas, né? Por exemplo, cultura inglesa, ou que teve a possibilidade de fazer um intercâmbio em um outro país. Então vamos fazer aqui um exercício de imaginação, né? Imagina que você vai numa festa de casamento da sua família, com um monte de gente que você conhece,
umas 500 pessoas, lá uma festa muito grande, né? Quantas pessoas você conhece que realmente falam inglês? Que se, por exemplo, aparecer um gringo, essa pessoa vai ter condição de conversar. Quando a gente faz esse cálculo mental, a gente percebe que à nossa volta poucas pessoas realmente falam inglês. Falando sobre o Esperanto. O Esperanto é uma língua internacional, foi lançado pelo médico polonês quando ele tinha 28 anos, né, o Dr. Lázaro Zamenhof, no ano de 1887. Era um projeto de língua e se transformou numa língua viva, que tem uma cultura própria e tem até falantes nativos. Nós temos hoje cerca de 2 milhões de pessoas que falam Esperanto ao redor do mundo, espalhados em 120 países, ou seja, não existe um país onde se fala Esperanto, mas em 120 países o Esperanto está presente. Então, se você for viajar para um país ou para uma cidade aqui do Brasil, você tem acesso, através das associações, de saber o endereço, o contato das pessoas que falam Esperanto naquele local. O Esperanto não é uma língua morta. A língua morta seria latim, o sânscrito, uma língua que já foi falada e que hoje não é mais falada, né? O Esperanto é uma língua viva. Também não é um projeto de língua internacional. Existem vários projetos de língua que podem um dia dar certo. O Esperanto já passou dessa fase há muito tempo atrás, há mais de 100 anos, e hoje ele é uma língua viva, uma língua que tem um número grande de falantes. E temos cerca de 1.000 falantes nativos, pessoas que nasceram com os pais falando Esperanto. Então, por exemplo, uma pessoa, um brasileiro, foi num congresso de Esperanto na França, lá conheceu uma outra pessoa da Alemanha, começaram a namorar, se casaram, e aí eles decidem em casa, quando estão juntos, falar somente Esperanto para a criança. Então a criança, geralmente, ela é educada em 3 idiomas, no idioma do pai, no idioma da mãe, e quando estão todos juntos, eles usam Esperanto como uma língua comum. E existem encontros específicos para crianças que são falantes nativos de Esperanto. A proposta do Esperanto não é ser uma língua universal que vai substituir todas as línguas, que cada povo continue falando a sua língua e use o Esperanto nas comunicações internacionais. Então, com Esperanto, nenhum povo vai ficar em desvantagem. Se eu for conversar com um chinês, eu não vou usar nem o português e nem o chinês. E também não vou usar uma língua de um outro local, como Estados Unidos ou França. Eu usaria o Esperanto por ser uma língua neutra. Isso facilitaria muito a nossa comunicação e não daria vantagem para nenhum dos dois. E o Esperanto ele é 10 vezes mais fácil e rápido de se aprender do que inglês ou qualquer outra língua, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho também para mostrar como que funciona a estrutura do Esperanto, que é como se fosse um joguinho de montar. Am é o radical relativo a amor. Em Esperanto, todos os substantivos terminam com a letra O. Então, amo é o amor, o substantivo, o nome próprio. E essa é a nossa primeira palavra. Em Esperanto, a letra J tem o som de I e indica o plural, amoi, amores. A. Todos os adjetivos que dão qualidade às palavras terminam com a letra A. Ama, amoroso, amorosa, e já é a nossa terceira palavra. Todos os advérbios que indicam modo têm a terminação com a letra E. Ame, amorosamente. AS é a terminação do tempo presente. Amas, também conjugado igual em todas as pessoas. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. E também nós podemos aplicar essas 10 terminações básicas e formar 10 novas palavras com relação ao aumentativo de amor. Por exemplo, vamos ver um verbo. Amegas. O aumentativo do verbo amar no presente seria eu adoro, tu adoras, ele adora. Já são 22. Mas nós podemos também aplicar as outras terminações
que dariam um total de 30 palavras até agora. Então, a gente percebe que no Esperanto você pode combinar partes de palavras como se fosse um jogo de montar e montar centenas de outras palavras. Em Esperanto, você multiplica palavras. E vamos falar agora sobre o valor propedêutico do Esperanto. O valor propedêutico é quando você gasta um tempo para aprender uma coisa que depois vai te ajudar no final economizando tempo. Então vamos falar sobre um estudo que foi feito na Universidade de Paderborn, na Alemanha, onde a turma A estudou Esperanto no primeiro ano e a turma B estudou inglês no primeiro ano. No segundo ano, a turma A começou o inglês e a turma B foi para o segundo ano de inglês. E a conclusão é que a turma A fala inglês melhor do que a turma B. Isso pode ser contraditório, mas existe uma razão para isso. Primeiro que a gente pode ter até o nosso próprio exemplo, quando a gente estuda inglês, por exemplo, no ensino médio, a gente simplesmente vai arrastando as nossas dúvidas e a nossa falta de conhecimento de um ano para o outro. A gente não progride muito. E para entender melhor isso, eu vou dar um exemplo de uma bicicleta e uma motocicleta. Imagina que alguém vá numa autoescola e fala que quer tirar a carta de moto, só que não sabe dirigir moto e não sabe andar de bicicleta. É praticamente impossível, porque a motocicleta é muito mais complicada, muito mais perigosa, tem muito mais comandos, né? Tem marcha, embreagem, breque, luzes, e é mais pesada, mais difícil de controlar do que uma bicicleta. Então é lógico que vale a pena você gastar um tempo aprendendo a andar de bicicleta e depois que você souber, aí sim você tenta andar de motocicleta. E uma pessoa que tentar direto na motocicleta fatalmente vai acabar se envolvendo em algum acidente. O Esperanto ele é praticado em cerca de 300 congressos, né? Congressos mundiais, congressos nacionais, congressos estaduais, né? E que ocorrem todos os anos. E a ONU, através da Unesco, recomenda o ensino do Esperanto aos seus países membros. É claro que ninguém nunca deu muita bola para isso, como ninguém dá muita bola para o que a ONU fala, né? Já falaram uma vez para não invadir o Iraque, mas invadiram do mesmo jeito. E também não existe o interesse em adotar o Esperanto. O Esperanto foi lançado na França, né? E no começo houve um grande interesse no Esperanto, ele começou a crescer muito rápido. Uma grande editora francesa, a Hachette, começou a publicar livros em Esperanto, métodos de aprender Esperanto, e na época ainda não existia as Nações Unidas, mas existia a Liga das Nações, que era um embrião do que seria depois as Nações Unidas. E lá foi apresentada uma proposta de se adotar o Esperanto, mas apesar de ter acontecido um certo entusiasmo, houve um veto da França, porque a França ela estava interessada em manter o francês como a língua mundial, que o francês naquela época era. Aí, depois da Segunda Guerra, depois de 1945, o francês caiu em declínio e o inglês tomou seu lugar. E hoje não existe o menor interesse das pessoas que detêm esse poder, né, de adotar o Esperanto. O linguista Max Weinreich, ele repete, né, uma frase que é assim: uma língua é um dialeto com um exército e marinha, ou seja, sempre tem um poder associado a uma língua, né? Se não fosse isso, por exemplo, o português e espanhol, ele poderia ser considerado como variante de uma mesma língua, mas como existiram naquela época dois reinos, né, Reino de Espanha e Reino de Portugal, convencionou-se que são duas línguas à parte. Por outro lado, você tem hoje na China o mandarim, e esse mandarim ele tem diversas variantes, né? E algumas são bem diferentes, mas o governo chinês considera tudo aquilo como se fosse uma língua única, porque aí ele mantém esse número poderoso, né, de 1 bilhão e 300 milhões de falantes do mandarim. Outra frase interessante foi escrita por Antônio de Nebrija em 1492, quando ele escreveu a primeira gramática da língua espanhola. Ele fala: a língua sempre foi a companheira do império. E é fato isso. Nós tivemos o Império Romano, né, que expandiu o latim
Depois, na época do colonialismo, o francês, o inglês, o espanhol se espalharam, né? E até para os anos 1800, 1900, houve um predomínio da língua francesa e depois de 1945 passou a ser predominante a língua inglesa no mundo, né? E tem um estudo, o relatório Graham, do professor François Graham, da Universidade de Genebra, onde ele calcula, ele é economista, ele calcula que a adoção do Esperanto resultaria numa economia anual para a União Europeia de cerca de 25 bilhões de euros, né? E que a Grã-Bretanha recebe a cada ano cerca de 18 bilhões de euros com a venda de livros e outras mercadorias ligadas à língua inglesa, também com aulas de inglês. E ele tem até uma proposta de que a Inglaterra devesse pagar uma compensação financeira aos outros países, né? E esse estudo foi feito apenas em relação da Europa, na época que a Inglaterra ainda fazia parte do mercado comum europeu. E nem levou em conta o poderio dos Estados Unidos, que é muito, mas muito maior do que isso, né? Se você vai no cinema assistir um filme, você dificilmente vai assistir um filme brasileiro, você vai assistir um filme americano. E o ingresso que você paga, está pagando o salário de um cineasta, de um diretor, de um produtor, de um ator americano, né? Geralmente é assim. Então a língua inglesa ela não é apenas um instrumento de comunicação, ela é uma commodity, ela é uma mercadoria que traz muito lucro e muita vantagem para esses países que dominam o mundo de hoje. Além dos congressos maiores, congressos nacionais, estaduais ou internacionais, existem vários outros encontros, né? Aqui no site Evento Acervo, você pode ver, por exemplo, aqui dia 6 de junho, tá tudo aqui no horário de São Paulo, né? Esse é um evento na Polônia, que vai ser durante o dia inteiro, outro na Finlândia, esse aqui na Tanzânia, tem vários aqui, por exemplo, na Alemanha, de acordo com essa tabela de horários. Alguns são eventos presenciais, outros virtuais, mas existe uma grande quantidade de eventos híbridos também. Então, por exemplo, aqui no sábado, começa às 4 da manhã, vai até às 10 da noite. No domingo também tem um monte de eventos nos quais você poderia participar e de vários níveis, né? Temos palestras de alto nível e temos rodas de conversa para iniciantes também.